Happy Sabbath, everybody. Feliz sábado. Let's open with a word of prayer. Vamos iniciar com uma oração. Dear God, Deus, as we gather today as a movement, as friends, as family, ao nos reunirmos hoje como movimento, amigos e família, I pray and ask that the Holy Spirit may be with us eu oro pedindo que o Santo Espírito esteja conosco to guide us into understanding the truth. para nos guiar ao entender a verdade. I don't claim to have all the answers, Eu não digo que eu tenho todas as respostas, but I'm grateful to be part of a movement mas eu estou feliz em fazer parte de um movimento that seeks to find those answers. que procura essas respostas. And so I ask for your guiding hand Então eu peço pela tua mão guiadora, in not only today's studies, não só nos estudos de hoje, but as we go forward as a movement. mas à medida que a gente for avançando como movimento. This is my prayer in Jesus' name. Amen. É minha oração em nome de Jesus. Amém. Once again, happy Sabbath, everyone. Mais uma vez, feliz sábado para todo mundo. It's a privilege to be able to be here with you today É um privilégio estar aqui com vocês hoje and have the opportunity to study with you. e ter a oportunidade de estudar com vocês. I've been able to meet some of you in Eu recent já, years, eu já pude conhecer alguns de vocês nos últimos anos, but as I go through the list, there's a lot of you I haven't met. mas olhando para os que estão presentes, muita gente eu ainda não conheci. So I see it fitting to introduce myself. Então eu acho bom me introduzir. My name is Curtis. Meu nome é Curtis I live in the UK. e eu moro no UK. I study in the UK Estudo também no UK. as part of the movement here, Eu faço parte do movimento aqui. and I'm originally from Zimbabwe. Originalmente eu sou do Zimbábue. And yeah, that's just a brief overview of who I am. E esse é um resumo breve de quem eu sou. I hope that after today, I can get to know some of you more a little bit better. E eu espero que depois do estudo de hoje eu possa conhecer vocês um pouquinho mais. So, for context as to what I'm doing here, Então, para vos dar contexto do que eu estou fazendo aqui hoje, about May, April this last year, por volta de abril, maio do ano passado, someone did a study, alguém fez um estudo, Alteri, foi a Ancia Terry, about the Sunday law. sobre a lei dominical. And like everyone else, it sparked questions in my mind. E tal como para muitas pessoas, surgiram perguntas na minha mente. And so I took it upon myself to try and understand more about what was being suggested. Então, eu resolvi aprender um pouco mais sobre aquilo que estava sendo sugerido. And I guess, as they say, try to make the truth my own. E então, como é dito, tentar fazer da verdade que fosse minha. What I mean by that is understand things for myself. O que eu quero dizer com isso é entender as coisas por mim mesmo. And in November-ish last year, Em novembro do ano passado, I was given the opportunity to do a study in the UK. foi-me dada a oportunidade de fazer um estudo no UK. And like the majority of my studies, I ended up panicking in inverted commas. E como na maioria dos meus estudos, eu entrei um pouquinho em pânico, entre aspas, Not knowing what I was going to present. não sabendo ainda o que eu ia apresentar. But it gave me the opportunity to consolidate the different thoughts I had about where we are in this Earth's history. Mas me deu a oportunidade de consolidar alguns pensamentos de onde nós estamos atualmente na história da Terra. And I guess that started at least my journey in
sharing what I thought about the Sunday law publicly. E assim eu comecei com essa jornada de compartilhar o que eu acho da lei dominical publicamente. And so my study today, Então, o meu estudo hoje, the basis is going to be built around what I shared in those two presentations last year. a base vai ser sobre o que eu apresentei nesses dois estudos no ano passado. I've been taking studies across different ministries for the last 2 months or so. Cerca de 2 meses eu tenho apresentado para outros ministérios. And at first I started sharing something different each week. Inicialmente eu comecei por apresentar uma coisa diferente a cada semana, But over time I recognized that because of language barriers mas com o tempo eu reconheci, por causa da barreira linguística and various other reasons, e também por outras razões, not everyone may have the opportunity to see what it is I'm teaching. nem todo mundo talvez tenha a oportunidade de ver o que eu realmente estou ensinando. So today's two studies will be a lot of repetition Então, os dois estudos de hoje vão ser muito de uma repetição, while weaving in some of my growing thoughts. enquanto eu coloco também alguns pensamentos que eu desenvolvi. So if at the end you have any questions, Então, no final, se vocês tiverem perguntas, I don't mind if they're related to what we covered today or what you may have heard me say in the past. eu não me importo que sejam relacionadas ao que estamos falando hoje ou algo que vocês tenham ouvido eu falar no passado. We will have a Q&A at the end, No final, nós vamos ter uma sessão de perguntas e respostas. but if there's anything you'd like to ask or suggest while I'm doing my study, Mas se durante o estudo vocês quiserem sugerir ou fazer alguma pergunta, please could you raise your hand ou levantem a mão, and Gabriella will highlight that you want to ask a question. e a Gabriela vai informar que vocês querem fazer uma pergunta. So our first topic today O nosso primeiro tópico hoje is going to be about time setting. vai ser sobre marcação de tempo. So we recognize that since 2001, Nós reconhecemos que desde 2001 we have a dispensation that leads up to 2014, nós temos uma dispensação que nos leva até 2014, and the basis of that dispensation was understanding time. e a base dessa dispensação era compreender a marcação de tempo, In understanding the 2520, entendendo os 25-20, and then using that understanding to predict the 2014 Sunday law. e depois usar esse entendimento para predizer a lei dominical de 2014. The dispensation prior to that was what we would call plowing. A dispensação antes disso é o que nós chamaríamos de arar, And in that dispensation, Elder Jeff reminded us of how to study the Bible. e nessa dispensação o ancião Jeff nos relembrou de como estudar a Bíblia, Using line upon line. usando linha sobre linha. So in my mind, if we are to be safe as a movement Então, na minha mente, para nós termos segurança como movimento, in understanding prophecy, ao entender profecia, these are the two components that I think are integral to shaping our understanding. esses são os dois componentes que eu acho que são integrais para a gente entender o nosso conhecimento. Line upon line, Linha sobre linha, in other words, parable methodology. por outras palavras, metodologia por parábolas. And if we're going to be doing time setting, E se nós vamos fazer marcação de tempo, understanding how we predict time. temos que entender como nós predizemos o tempo. So this concept was reintroduced to God's people at a time when we were developing as students of prophecy.
Então, esse entendimento foi dado ao povo de Deus no tempo em que a gente estava entendendo sobre profecia. And so while we could regard this as a testing period based on time, E mesmo que a gente visse isso como um período de teste baseado em tempo, we know that it's more like a building block a gente vê isso como um tijolo de construção. where just because this was a test about time, Só porque isso aqui era um teste relacionado com o tempo, it doesn't mean that it becomes irrelevant as you move forward. não significa que se tornou irrelevante à medida que nós avançamos. It just means now, from 2014 onwards, Significa que desde 2014 em diante, you should be able to predict time correctly você deveria poder predizer o tempo corretamente, based on what we learnt in this dispensation. baseado no que nós aprendemos nessa dispensação. And we can say the same thing about line upon line methodology. Poderíamos dizer o mesmo em relação a linha sobre linha ou metodologia. You can call it compare and contrast, juxtapositioning, line upon line. Você pode chamar comparar e contrastar, justaposição, linha sobre linha. It's all the same thing. É tudo a mesma coisa. In any case, one of the things that we took out from this dispensation De qualquer forma, uma das coisas que nós tiramos dessa dispensação was a better understanding of the 2520. foi o melhor entendimento dos 25-20. Specifically, that this specific prophecy Especificamente que essa profecia específica was unlike the other time prophecies found in the Bible. não era como as outras profecias de tempo que a gente encontrava na Bíblia. The 490, the 2300 days, etc., Os 490 anos, os 2300, etc., all have their basis in the Bible as explicit time prophecies. todas têm a sua base na Bíblia como profecias de tempo explícitas. But the Millerites, first William Miller and then Hiram Edson, Mas os milleritas, primeiramente Guilherme Miller e depois o Edson, saw Leviticus 26, viram Levíticos 26, took the 7 times out of their original context, tiraram os 7 tempos fora do seu contexto original, did some shape-shifting, fizeram um pouquinho de... baralharam isso um pouquinho. and then you have this symbol 7 times Depois temos esse símbolo dos 7 tempos, talking about intensity falando de intensidade, being transformed into a time prophecy about time. e sendo transformado numa profecia de tempo relacionado com o tempo. So this study is not about how they did that and why they did it. Então, esse estudo não é o porquê que eles fizeram isso e como fizeram isso, But it's more so the recognition that they had the license and so we have the license mas é mais o reconhecimento de que eles tinham licença para fazer isso, então nós também temos, to take a symbol de pegar um símbolo and then turn it into something it's not, e transformá-lo numa coisa que não é, which is time. que é tempo. And so the 2520 we know as being related to the punishment on the northern and southern kingdoms. Então, os 25-20 nós já vimos como um castigo para os reinos tanto do sul como do norte. But then in 2012, Elder Parminda stands up Mas depois, em 2012, o ancião Parminda se levanta and he recognizes that Daniel 5 and the Mene Mene Tekel Upharsin ele reconhece que em Daniel 5, o Mene Mene Tekel Upharsin is just another representation of this same time prophecy. é a mesma representação de uma outra profecia de tempo. And so he develops the symbols of the 126 and 151. Da mesma profecia de tempo, perdão. Então, ele desenvolve esses símbolos do 126 e do 151 as representations of the 2520. como uma representação dos 25-20. It's like if I were to have
25 pounds É como se eu tivesse 25 pounds in the UK no Reino Unido and I want to go to Brazil and change my 25 pounds e eu quero ir para o Brasil e fazer o câmbio desses 25 pounds. into Brazilian real. I think that's what it's called. Yes. E fazer o câmbio disso para reais. I'm going to change my money, but it's going to have the same underlying value. Eu vou fazer o câmbio do meu dinheiro, mas ainda vai ter o mesmo valor. So it looks different, 25 pounds to, I don't know how much real that would be. Então, pode parecer diferente, 25 pounds de seja o que for o valor em reais, It's still going to be 25 pounds. mas ainda vão ser 25 pounds. And so 126 from Mene Mene Tekel Upharsin, 126 shekels, Então, os 126 shekels do Mene Mene Tekel Upharsin, that becomes 2,520 gerahs, que se tornam 2.520 geras, is going to be that same thing. vão ser a mesma coisa. And you see this symbol expressed in different ways. E nós vemos esse símbolo sendo expressado de várias formas. The 7 times, 7 tempos, which is 7 years, são 7 anos, or 3.5 times, ou 3 tempos e meio, 3 years, 6 months, 3 anos e 6 meses, or the 1260, etc., etc. ou os 1.260 anos, etc, etc. These are all just symbols of the 2520. Todos esses são símbolos dos 2520. So in 2012, Elder Parminder uses this 126 Então, em 2012, o ancião Parminder usa esse 126 to demonstrate that from 1863 para demonstrar que desde 1863 to 1989, our time of the end, até 1989, que é o nosso tempo do fim, is 126 years. nós temos 126 anos. This period of scattering of God's people. Esse período de espalhamento do povo de Deus. And the second one he uses is from 1888, Segundo que ele usa é de 1888, where externally you have this drive for a Sunday law with the Blair Bill. with the what? Sorry? Blair Bill. Ok. Onde externamente nós temos esse Projeto de lei de Blair. isso. A, a, a lei de Blair. See. And so, as we know, God demonstrates the end from the beginning. E tal como nós sabemos que Deus demonstra o princípio, o fim desde o princípio, We can take those properties from the beginning and trace them to the end and put them at the end. nós podemos traçar essas propriedades e desde o princípio e colocá-las no fim. This is a very basic and simple overview of how 2014 was developed. Isso é apenas uma revisão simples de como o 2012 foi desenvolvido, As a Sunday law on the line of the priests. como uma lei dominical na linha dos sacerdotes. In 2018, Elder Tess is going to give the midnight cry, Em 2018, a anciã Tess, ela vai dar o clamor da meia-noite. and she's going to use the same methodology to establish what we would call the Battle of Raphia. E ela vai usar a mesma metodologia para estabelecer o que nós chamamos de Batalha de Ráfia. And so she uses time in 3 ways, but it's really the same. E ela usa tempo de três maneiras, mas é o mesmo. To demonstrate this symbol, 273, Para demonstrar esse símbolo do 273, existing in a dispensation between Panium and the Sunday law, existindo numa dispensação entre Panium, a lei dominical, there's the story about Acts 27, and then that takes you to the history of Pyrrhus, etc., etc. e temos a história de Atos 27, que nos leva para a história de Pirro e por aí em diante. But the point is that you have a literal year
Mas o ponto é que nós temos um ano literal that's going to connect two histories, que vai conectar duas histórias, Pyrrhus and our own. Pirro e a nossa, And now you can compare and contrast. You can do line upon line. e agora nós podemos comparar e contrastar, fazer linha sobre linha. So if you were to just use time on its own, Então, se você fosse usar só tempo por si só, you learn nothing você não aprende nada. if you don't do line upon line and compare and contrast. Se você não faz linha sobre linha ou comparar e contrastar. And so she uses the same technique to establish 2019. Então, ela usa a mesma técnica para estabelecer 2019. I'm not sure if you can remember the various symbols that she uses E eu não sei se vocês lembram dos vários símbolos que ela usa to demonstrate how the 490, 220, 151, para demonstrar que os 490, o 220 e o 151, etc., all point to histories in the past todos apontam para histórias no passado that have properties of what we were expecting at 2019. todos têm propriedades daquilo que a gente esperava em 2019. And so there's another Sunday law established. Então, temos uma outra lei dominical sendo estabelecida Sunday law on the line of the Levites, na linha dos levitas, but close of probation on the line of the priests. mas o fechamento da porta da graça na linha dos sacerdotes. So the thing to bear in mind and consider Então, o que nós devemos ter em mente e o que devemos considerar is that as you go into any study, é que à medida que nós vamos para qualquer estudo, you have a list of things that you're looking for at a waymark. nós temos uma lista de coisas que nós procuramos num marco específico. And then when you're going to use time, you compare your list E quando vamos usar tempo, nós comparamos a nossa lista with the different histories that you find. com as histórias diferentes que nós conseguimos encontrar. That I'm just going to say that the 2520 points you to. E eu vou dizer que são as histórias que os 2520 nos apontam. So at this point, up until the midnight cry, you had two Sunday laws. Então, até o ponto do clamor da meia-noite, nós tínhamos duas leis dominicais. The one from 1888 to 2014, A de 1888 até 2014 and then the one with the Chicago World Fair at 1893, e depois a de... Peraí. from 1893 to Exposição mundial. Chicago World Fair. Depois a Exposição Mundial de Chicago em 1893. We'll speak about this a bit later, Vamos falar disso um pouquinho mais tarde. but the point is that 126 brings you to 2019 to demonstrate a Sunday law. Mas o ponto é que isso nos... takes us to where, sorry? 2019. Ok. O ponto é que nos leva até 2019 para mostrar uma lei dominical. So when we think about the Sunday law on the line of the 144,000, Quando nós pensamos nisso, na linha dos 144.000, we have expectations of what occurs at the Sunday law. nós temos expectativa do que acontece na lei dominical. I'm not talking about an application. Não estou falando de aplicação, I'm talking about from past studies of prophecy that we may have done, mas falo de estudos passados, estudos proféticos passados que fizemos. there's various principles or expectations that you think you should see. Onde nós temos vários princípios ou expectativas que nós achamos que devemos enxergar. One of them, I'm going to suggest, Uma delas eu vou sugerir is the rise of a new world order. é esse surgimento de uma nova ordem mundial, As the seventh kingdom of Bible prophecy, como o sétimo reino da profecia bíblica, or the king of the north, ou o rei do norte,
establishes itself as a superpower. se estabelecendo como um superpoder. And we see this recognized in the story of Greece and Alexander the Great. E nós vemos isso reconhecido na história da Grécia e do Alexandre o Grande, Where in Daniel 11, Medo-Persia comes to its end onde em Daniel 11 a Médio-Pérsia chega ao seu fim, during the reign of Artaxerxes, I think it was, durante o reinado de Artaxerxes, and he had been the fourth king after Daniel is given this prophecy ele havia sido o quarto rei depois que Daniel tinha dado essa profecia, about the fourth being far richer than all the others that came before. dizendo que o quarto seria mais rico de que todos os outros que haviam vindo antes. And then you go through a period of time until you get to Alexander the Great, 331. Então, nós passamos por um período de tempo até chegarmos a Alexandre o Grande, no ano 331. But there's a specific property of this kingdom, Greece, Mas nós temos uma propriedade específica desse reino, a Grécia, that all the other kingdoms don't have. que todos os outros reinos não têm. It's that it's a kingdom that rules over all the earth. Porque é um reino que governa sobre toda a terra. So Alexander the Great can be marked here at the Sunday law, Então, Alexandre o Grande pode ser marcado aqui na lei dominical, specifically Greece, and how it is now a world superpower. especificamente a Grécia, e como podem ser um superpoder mundial. So with that in mind, Com isso em mente, there's a history which reflects this same dynamic in America's past. nós temos uma história com a mesma dinâmica no passado da América. And that's 1898. E isso é 1898. So we'll speak a little bit about this history Vamos falar um pouco sobre essa história and see if there are similarities between that and what our expectations are of the Sunday law. e ver se existem semelhanças disso e da nossa expectativa da lei dominical. Now, the Department of State in America, in the USA, sorry, Agora, o Departamento de Estado nos Estados Unidos has pages that are dedicated to recounting history in the USA. tem páginas dedicadas à recontagem da história nos Estados Unidos. And the title of this article talking about 1898 E o título desse artigo falando de 1998 is The Birth of a Superpower. é o nascimento de um superpoder. You say 1898, sorry. Yes, 1898. Ok. 1898. I won't read it because of time, Eu não vou ler por causa de tempo, but in essence, the author of this article is trying to make the point mas em essência, o autor desse artigo está tentando fazer o seguinte ponto. that using their words, when America went to war with Spain, Dizendo que quando a América entrou em guerra com a Espanha, as the US tried to support Cuba's fight for independence, os Estados Unidos tentando apoiar a luta da Cuba por independência, the US changed its tone in relation to foreign policy. os Estados Unidos mudaram seu tom em relação à política estrangeira. From 1863 and its rebuilding up until this point, De 1863, na sua reconstrução até hoje em dia, it was focused on the affairs of the US within its borders. estava focado com os Estados Unidos e as suas fronteiras. But when the US went to war with Spain over Cuba, Mas quando os Estados Unidos entraram em guerra com a Espanha por causa de Cuba, they showed how they were now a superpower eles mostraram que agora eram um superpoder, because it was the European nations porque eram as nações europeias that really held the reins of power in the world
at that point. que até então tinham governado como um superpoder. In an article by Vox News, Num artigo da Vox, Vox, not Fox, yeah, I'll read this one verbatim. eu vou ler esse verbatim. The author says, if there was a single moment when the US became a global power, O autor diz: se houve um momento específico onde os Estados Unidos se tornaram um poder global, it was the war with Spain. foi na guerra com a Espanha. And then they go on to explain the war. E depois seguem explicando a guerra. What happened after this war O que aconteceu depois dessa guerra, in the years to follow, nos anos seguintes, was that the USA now became an imperial empire. foi que agora os Estados Unidos se tinham tornado um império imperial, As it sought to colonize other nations. ao tentar colonizar outras nações. You can dig up a bit more about this history in your own time, Vocês podem pesquisar um pouco mais sobre essa história quando tiverem tempo, but it's widely considered that it was this war that marked a turning point for the United States. mas é amplamente considerado que foi essa guerra que marcou um ponto de virada para os Estados Unidos, As the Spanish presence in the Americas was removed. e a presença espanhola nas Américas foi removida. Another book, if you're interested, Um outro livro, se vocês tiverem interesse, is called From Colony to Superpower. que é De Colônia a Superpoder. Chapter 8 talks about this war of 1898 O capítulo 8 fala dessa guerra de 1898 and the rise of the USA as a new empire. e do surgimento dos Estados Unidos como um novo império. Now, Adventists at the time, Adventism, O Adventismo, naquela época, recognized this and had a lot to say about it reconheceu isso e tiveram muito que comentar sobre, because Protestants in the USA porque os protestantes nos Estados Unidos were amongst the most earnest voices in supporting this war with Spain. estavam entre as vozes mais altas que se ouviam mais ao apoiar essa guerra entre os Estados Unidos e a Espanha, Because it was shaped and framed as a humanitarian war, porque foi moldada como se fosse uma guerra humanitária, as in for the benefit of humanity. benefício para a humanidade. Remember that at this point, Catholicism was the dominant religion of the Spanish territories, Lembre-se que nessa época o catolicismo era a religião predominante nos territórios espanhóis. so in the minds of mainstream Protestantism, Então, na mente dos protestantes principais, it was necessary for the US to conduct this religious war. foi necessário para os Estados Unidos conduzirem essa guerra religiosa, To take Protestantism into these countries and depose Catholicism. levar o protestantismo para esses países e acabar com o catolicismo. And so now it becomes a holy war. Então, agora se trata de uma guerra santa. A.T. Jones comments about this O A.T. Jones, ele comenta sobre isso in the American Sentinel, the Americanism, no Centenário Americano. and he describes how this war Ele descreve como essa guerra was built on this idea of false patriotism. foi construído em cima dessa falsa ideia do patriotismo, Wrapped up in false nationalism. embrulhado no nacionalismo falso. The point of this history is to demonstrate O ponto dessa história é demonstrar that the USA becomes a global superpower que os Estados Unidos se tornam um superpoder global and Christian nationalism spurred this war. e que o cristianismo foi o que desenvolveu essa guerra. So if
you had been following along, Então, se vocês têm seguido, my suggestion is that you see 126 years that tie 1898 to 2024. a minha sugestão é que vocês consigam ver esse 126 de 1898 a 2024. But it doesn't stop there. Mas não para aí, We know that the number 10 is a symbol of test, porque nós sabemos que o número 10 é um símbolo de teste. and there's 10 years between 2014 and 2024. Nós temos 10 anos de 2014 a 2024, But there's also this similar dynamic between the relationship mas nós também temos uma dinâmica semelhante entre o relacionamento of 1888 and 1898. de 1888 e 1898. So in 1888, Em 1888, externally, you had this push for a Blair Bill. externamente, nós tivemos esse impulso para Lady Blair. The Sunday law, as we would call it. Nós chamaríamos a isso essa lei dominical. Internally, within with God's people, Internamente, com o povo de Deus, you have the messages of righteousness by faith being preached by A.T. Jones and Wagner. nós temos a mensagem da justiça pela fé de Jones e Wagner, Which was essentially Christ in you, the hope of glory, que era essencialmente Cristo em nós, a esperança da glória. as a demonstration that legalism won't bring you salvation. A demonstração que o legalismo não traria salvação. Simply speaking. Isso dizendo de forma simples. But we know what happened with that history and what the reaction was to that message. Mas nós sabemos o que aconteceu com essa história e qual foi a reação a essa mensagem. Ellen White is separated from Jones and Wagner Ellen White foi separada de Jones e Wagner, and sent to Australia, enviada para a Austrália, but she carries on this theme to try to point the church mas ela segue com esse tema para tentar apontar à igreja to the fact that this message is the same message that she had been preaching all along. ao fato de que essa mensagem era a mesma que ela já havia pregado desde sempre. And so while externally in 1898 we have this war that marks the USA as a superpower, Então, enquanto externamente nós temos essa guerra em 1888, marcando os Estados Unidos como um superpoder, Ellen White brings her work on this topic of righteousness by faith to a climax. a Ellen White traz esse trabalho de justificação pela fé ao seu clímax. She finishes writing and publishes the book The Desire of Ages, Ela termina de escrever e publica o livro Desejado de Todas as Nações, which in essence is this story of righteousness by faith. e em essência essa história de justiça pela fé. And so these two histories, 1888 and 1898, Então essas duas histórias, 1888 e 1898, are connected in the message that God is wanting to give. estão conectadas à mensagem que Deus quer dar, The third angel's message. que é a mensagem do terceiro anjo. Just like with the book The Great Controversy, Tal como o livro O Grande Conflito, there were two versions. nós temos duas versões. The 1888 version was for the church, Versão de 1888, que era para a igreja, and the 1911 version was for a more public audience, e a de 1911, que era para uma audiência pública. the world. It's the same thing with this message of righteousness by faith, E é a mesma coisa com essa mensagem de justificação pela fé, where in 1888 Jones and Wagner were directing their focus to the church, onde em 1888 Jones e Wagner estavam direcionando a sua atenção para a igreja,
one of the key focuses of Ellen White when she wrote Desire of Ages O foco-chave da Ellen White, quando ela escreveu O Desejado de Todas as Nações, was to write it in a way that would be beneficial for the world. foi escrever de forma que fosse benéfica para o mundo. And so this was a message that was meant to go to the world about righteousness by faith. Então, essa foi uma mensagem que deveria ir para o mundo sobre justificação pela fé. But it's the same message as 1888. Mas é a mesma mensagem que 1888. So that's just two of the ways which I think that 2024 Então, essas são as duas formas que eu acho que 2024 can be demonstrated to be the year of the Sunday law pode ser demonstrado como o ano da lei dominical, with regards to external politics, em relação a políticas externas, but the message that is being given. mas também a mensagem que está sendo dada. And it's the 126 that ties these histories together. E é o 126 que ata essas duas histórias. And so you need to ask yourselves whether this form of time setting is appropriate. E vocês precisam então se questionar que se esse tipo de marcação de tempo é apropriado. There were other symbols I mentioned at the beginning that are representative of the 2520. Outros símbolos que eu mencionei no início, que representam os 25-20. And so we'll go to a few of them and demonstrate how these histories point to 2024. Vamos ver algumas e ver como essas histórias nos apontam para 2024. The 220 brings you to the year 1804, O 220 nos leva para o ano 1804, where Napoleon crowns himself Emperor of France, of the French, onde Napoleão se coroou imperador dos franceses, marking the start of the First French Empire. marcando o início do Império Francês. The 151 brings you to the year 1873, O 151 nos leva ao ano 1873, and that marked the first legal push marcou o primeiro impulso legal by the German Empire do Império Alemão in what was called the Kulturkampf, a cultural struggle. daquilo que se chama a dificuldade cultural. The Kulturkampf Essa dificuldade cultural was a series of policies that were initiated by the Chancellor foi uma série que se iniciou com o chanceler to reduce the political and social influence of the Catholic Church. para reduzir a influência política da Igreja Católica. The German Empire was divided into North and South, O reino alemão estava dividido entre o norte e o sul, where the North was predominantly Protestant and the South was predominantly Catholic. onde o norte era predominantemente protestante e o sul católico. And so the Chancellor saw Catholicism as a threat to national unity. E o chanceler viu o catolicismo como uma ameaça nacional. And so he goes on this campaign to silence and ostracize the Catholic Church. Então, ele tentou fazer essa campanha para silenciar a Igreja Católica, With the passage of the May Laws in May 1873. com as leis de maio de 1873. And so the point here is that this was a history where the government E é que essa história onde o governo goes on a culture war entra numa guerra cultural with a marginalized group in society, com um grupo marginal na sociedade, the Catholics. ou um grupo marginalizado pela sociedade, os católicos. The next symbol and year that I want to take us to O
Próximo símbolo ou ano que eu quero nos levar is 1914 with the 110, é 1914 com o 110 which brings you to when World War I began, e nos leva ao início da Primeira Guerra Mundial, when Archduke Ferdinand was assassinated. quando o arquiduque Fernandino foi assassinado. I'm skimming through each of these histories Eu estou passando através de cada uma dessas histórias, just so I can get through them all, só para que eu consiga passar rápido por todas elas, but it would be really beneficial to go into them in detail mas seria de benefício entrarem nelas com detalhe, as they point to the works of the King of the North today. porque mostram o trabalho do Rei do Norte hoje em dia. The next symbol is 63, which brings you to 1961. Próximo símbolo é o 63, que nos leva a 1961. And one thing that I want to mention about this history E uma coisa que eu quero mencionar dessa história is that when we think about the Alpha and the Omega, é que quando nós pensamos no Alfa e no Ômega, sometimes it's the same, às vezes é o mesmo, or sometimes you have the opposite. ou às vezes nós temos o oposto. So the same would be Isaiah saying to Judah, O mesmo seria Isaías dizendo a Judá: you're going to be conquered in a similar way to what happened with the north, você vai ser conquistado de uma forma semelhante que aconteceu com o Norte, or it can be the opposite with the 25-20, ou pode ser o oposto, como os 25-20, where at the beginning there was a scattering, onde no início houve um espalhamento but at the end it's a gathering. e no final nós temos um ajuntamento. That's all to say that in 1961, Tudo para dizer que em 1961, this was when the Berlin Wall was erected. isso foi quando foi levantado o Muro de Berlim. On one level, when we think about 1989, A um nível, quando nós pensamos em 1898, on the line of World War II, na linha da Segunda Guerra Mundial, it lines up with the Sunday Law. isso se alinha com a lei dominical. So where the Berlin Wall was erected at the Alpha, Então, no Alfa, quando o Muro de Berlim foi levantado, spiritually speaking, we can say the Berlin Wall falls at the Sunday Law. espiritualmente falando, nós também podemos dizer que o Muro de Berlim cai na lei dominical, as it relates to the King of the South. por estar relacionado com o Rei do Sul. The next one is 15, the symbol 15, Próximo símbolo é o 15, and that brings you to 2009. que nos leva a 2009. And in 2009, one of the events that took place Em 2009, um dos eventos que aconteceu was the rise of the H1N1 virus. foi o vírus H2N1. And it's going to be called a pandemic in June that year, roughly. E mais ou menos em junho desse ano, vão dizer que isso é uma pandemia. I'll come back to this a bit later. Mais tarde eu vou voltar para esse ponto. But we spoke about the number 10 briefly Nós falamos do número 10 brevemente, and how it goes to the year 2014. como isso nos leva ao ano de 2014. But I want to remind us that the year 2004 Mas eu quero nos lembrar que o ano 2004 is a waymark on the line of the Nethinims, é um marco na linha dos netineus, the 10 years before a time of the end. que é os 10 anos antes do tempo do fim. And it's in 2004 that we see Putin establish himself as a dictator, really. E é em 2004 que a gente vê Putin se estabelecendo como um ditador, With the Beslin school attacks. com os ataques de Beslin. Alder goes into this detail quite significantly. A Anciates, ela entra nesses detalhes de forma bem significativa. But in 2014, we see that is when Russia annexes Ukraine. Mas em 2014 é quando nós vemos a Rússia anexar a Ucrânia. And so this forms what I'm suggesting is the basis of a midpoint
Então, o que eu estou sugerindo é que isso forma a base de um ponto do meio of Putin's dictatorship. da ditadura de Putin. One of the things we expect at the Sunday Law is the death of the King of the South. Uma das coisas esperadas na lei dominical é a morte do rei do sul. Whatever that looks like. Seja como for que isso se pareça. And then the last one is the symbol 5, which brings us to 2019. Depois, o último símbolo é o 5 que nos leva a 2019. This was when COVID-19 came into existence. Isso foi quando o Covid começou. And this was marked the period of Jacob's time of trouble on the line of the priests. E na linha dos sacerdotes foi marcado como o tempo de angústia de Jacó. And so when we think about the dispensation of Sunday law to close of probation on the line of the 144,000, Então, quando nós pensamos na dispensação da lei dominical ao fechamento da porta da graça na linha dos 144.000, we recognize that that too is a Jacob's time of trouble on the line of the Nethinims. nós também reconhecemos isso como um período de angústia de Jacó na linha dos netineus. In 2019, Em 2019, there was a measles outbreak in the USA, nós tivemos um surto de sarampo nos Estados Unidos, which was the highest level of measles that they had seen que foi o maior nível de sarampo que havia sido visto for more than 25 years. em mais de 25 anos. And so, to me at least, it comes as no surprise Para mim, pelo menos, não é surpreendente that America is facing a similar crisis today. que a América esteja passando pela mesma crise hoje em dia. The USA, sorry. Os Estados Unidos, perdão. If you're following the news with the measles outbreak that's currently ravaging through the USA. Se é que vocês estão acompanhando as notícias sobre esse surto de sarampo nos Estados Unidos. Each of these histories can be built on, Cada uma dessas histórias, elas podem ser construídas, but I don't have the time to do that, so please look into them yourself. mas eu não tenho tempo de fazer isso, então eu peço que vocês façam isso por vocês mesmas. The point is that when we think about methodology, Quanto é que, quando nós pensamos em metodologia, it is not the time that's the it's not time that's the end goal. não é tempo que é o objetivo final, It's that time points you in a specific direction mas é porque o tempo nos aponta numa direção específica of where you can connect histories de onde nós podemos conectar histórias and then compare and contrast. e depois comparar e contrastar. So when we do our studies and we speak about threading, Então, quando nós fazemos os nossos estudos e nós falamos de traçar and telling a story, e contar uma história, it has its place tem o seu lugar, secondary to comparing and contrasting. tem o seu lugar secundário a comparar e contrastar. In my mind, how it makes sense Na minha mente, como isso faz sentido, is that you're going to get two histories, é que nós vamos ter duas histórias, compare and contrast them line upon line. vamos comparar e contrastá-las, fazer linha sobre linha. You're going to see an elephant in history 1. Na primeira história, nós vemos um elefante, And so you're going to say, okay, I should see an elephant in history 2. então nós vamos dizer, ok, então na história nós também temos que ver um elefante. That's your safest and most sure way to understand what's going on today. Essa é a forma mais segura e mais acertada de você tentar entender o que está acontecendo hoje em dia. But then if you want to understand what an elephant is today, Mas se você quer entender o que é um elefante hoje em dia, that's when you start threading é quando você começa a traçar, to put your elephant in the context of the history you're living in. para colocar o elefante dentro do contexto da história que você está vivendo. If you start the other way around, Se você começar ao revés,
you end up with a very subjective study você se depara com um estudo bastante subjetivo, because you want to establish your truth porque você vai querer estabelecer a sua verdade, with nothing to guide you. mas com nada te guiando. There's a reason why Solomon says there's nothing new under the sun. E existe uma razão pela qual Salomão diz que não há nada novo embaixo do sol. It's because at scale, human behavior is repetitive, it's predictable. Mas é porque, na maioria das vezes, o comportamento humano, a um nível alto, dá para predizer. Whether it's humans in the time of rising Greek empires, Quer sejam os humanos construindo impérios gregos, or it is today and the behaviors of the king of the south, ou seja, hoje em dia, com o comportamento do Rei do Sul, all that changes is environment and technology. tudo que muda o ambiente e a tecnologia. But humans behave the same because they are humans. Mas os humanos se comportam da mesma forma porque são humanos. And so if you're, as I'm suggesting, going to be safe in understanding what's going on around you today, Então, como eu estou sugerindo, se você quer sentir essa segurança de entender o que está acontecendo hoje em dia ao seu redor, we need to take Solomon's advice and recognize that there's nothing new under the sun. nós precisamos pegar no conselho de Salomão e ver que não existe nada embaixo do sol. Where it was elephants with Pyrrhus and war, Quer sejam os elefantes com pirro ou a guerra, the same can be said about dictators. o mesmo pode ser falado em relação aos ditadores. We're going to speak about this a bit more in our second presentation. Na nossa segunda apresentação, nós vamos falar um pouquinho mais sobre isso. But if you see a dictator and line them up with your history, Mas se vocês veem um ditador e alinham isso com a nossa história, you can't take dictator from history 1 nós não podemos pegar no ditador da primeira história and take it exactly like what it looks like in history 1 e pegar exatamente com o que se parece na primeira história and say that's exactly what it will look like in history 2. e dizer que vai se parecer exatamente assim na segunda história. It goes from type to antitype, Porque vai de tipo para antitipo. where in principle that's what you take it as being, Onde, em princípio, você toma isso como sendo assim, but it's looking at the world around you and threading mas é olhando ao mundo ao seu redor e fazendo e traçando isso to understand what a dictator looks like today. sorry, e entender com que se parece um ditador hoje em dia. So that's my premise of why I think 2024 Então, essa é a minha primícia para por que eu acho que 2024 has all the properties of the Sunday law tem todas as propriedades da lei dominical, as a year. como um ano. We'll go into the specifics a bit later, Vamos entrar nesses detalhes um pouco mais tarde, but as a guide, mas como um guia, if you do this same process that we've gone through, se vocês fizerem o mesmo processo que nós acabamos de fazer, I'd suggest you do it. eu sugiro que vocês o façam. With 2025, for instance, Por exemplo, com 2025, it doesn't have what I'm going to call as many special properties as you do with these histories and 2024. não tem as mesmas propriedades especiais que se você traçar com o ano de 2024. And so as you build up to the Sunday law, Então, à medida que você vai construindo até a lei dominical, because we're humans and we all like stories, e nós somos humanos e nós gostamos de histórias, I'd like to go back into the histories that these 126s take us to eu gostaria de voltar atrás para as histórias que o 126 nos leva and demonstrate the rise of this superpower. e mostrar a ascensão desse superpoder.
So we spoke about how 1989 takes you to 1863 with the 126. Então, nós mostramos como 1989 nos leva ao 1863, com esse 126. This was the Emancipation Proclamation, Essa foi a proclamação da emancipação, the turning point in the Civil War pontos de virada na Guerra Civil, that ended up forming the basis of the unification of the USA. e que formou a unificação da base dos Estados Unidos. It needed this union if it was going to continue a specific trajectory. Precisava dessa união se fosse permanecer numa certa trajetória. And so, as much as the Civil War ends in 1865, Então, por mais que a lei dominical tenha terminado em 1865, it was 1863 that formed the basis of this union. foi em 1863 que construiu a base para essa união. 2014 and the 126 brings you to 1888, as we spoke about. 2014 nos leva para o ano de 1886, conforme mencionamos. Beyond seeing 1888 as just laws about Sunday worship observance, 1888, perdão. Mas, ao invés de só vermos isso como leis dominicais, essas observâncias, through studies in the past, we've begun to recognize através de estudos no passado, nós podemos reconhecer that this was part of a culture war about what the USA looks like. que isso faz parte de uma guerra cultural passada e que demonstra com que os Estados Unidos se parece, In its religious identity. com a sua identidade religiosa. 1893 is the year that brings you to 2019. 1893 é o ano que nos leva a 2019. There was an economic crisis that happened in 1893. Nós tivemos uma crise econômica que aconteceu em 1893, It was called the Panic of 1893. That's what we call it now, at least. que hoje em dia chamamos de Pânico de 1893. But there was what Elder Tessa has spoken about as well, the Chicago World Fair. Mas também temos o que a Anciã Tess mencionou, que é a Exposição Mundial de Chicago. Now, the controversy surrounding this World Fair wasn't only to do with whether it is open or closed on Sunday. A Exposição Mundial não tinha só que ver se ia permanecer aberto ou encerrado nos domingos, The point of having this World Fair mas o ponto de ter essa exposição mundial was to demonstrate American exceptionalism foi para demonstrar o excepcionalismo americano with regards to the vision for the USA's progress com relação à visão da progressão dos Estados Unidos and to show off just how far the US had come. e também para mostrar o quão longe os Estados Unidos conseguiram chegar. It had all the latest and greatest tech of the day, Tinham a tecnologia atual, the architectural ambitions of the nation on display, tinham a arquitetura ambiciosa da nação que estava em display. so it was really a projection of their greatness. Então era a projeção da sua grandeza que eles estavam querendo mostrar. A vision of hope for the future. Era a visão de esperança futura. But amidst all of that Mas no meio de tudo isso, was the seclusion and outcasting of blacks in the USA. eram as pessoas pretas sendo segregadas nos Estados Unidos. Because African Americans were largely excluded from this world affair. Os afro-americanos eram excluídos dessa exposição mundial. And so there was this tension between the racial and social tensions and what the USA was seeking to demonstrate itself as. Então, existia essa tensão mundial entre o social e
esse racismo e os Estados Unidos tentando demonstrar o que eles queriam ser futuramente. The next year, that brings us to 2021, Próximo ano, que nos leva a 2021, is 1895. é 1895. And this was a time in which the USA was now starting to flex its muscles. E era um tempo onde agora os Estados Unidos estavam tentando flexionar os seus músculos, Because it invoked what was called the Monroe Doctrine, porque isso invocava a doutrina de Monroe, in what was the Venezuelan crisis, que foi a crise venezuelana, which essentially was the USA telling Britain que era basicamente os Estados Unidos dizendo à Grã-Bretanha that you have no right to interfere in our sphere of influence. que eles não tinham nenhum direito de interferir na sua esfera de influência. The Monroe Doctrine, which I A do- suggest you read about, A doutrina de Monroe, que eu sugiro que vocês leiam sobre, was established many years before this date, foi estabelecida muitos anos antes dessa data, that said that essentially you, European powers, can't come and step on our background. que dizia basicamente: vocês, poderes europeus, não podem vir e apenas se colocarem em cima do nosso passado. And then I'll just start wrapping up. Agora eu vou começar a ir para a conclusão. But that set the stage for what the USA does when it goes to war with Spain. Mas isso coloca já esse palco para o que os Estados Unidos fazem quando entram em guerra com a Espanha. And now it's going to be this world superpower. E se torna esse superpoder mundial. So, to conclude this first part, Para a gente concluir essa primeira parte, it's that in our studies, when we start thinking about the year of the Sunday law, nos nossos estudos, quando a gente começa por pensar no ano da lei dominical, I think we should be grounded in the 2520 when doing that. eu acho que nós deveríamos ter as nossas bases no 2520 quando tentamos fazer isso. And so, I mean, if you would want in your spare time, Então, se vocês quiserem, no vosso tempo livre, I'd suggest you do it. eu sugiro que vocês façam isso. Look at the various other years surrounding this year Olhem para os anos que estão em torno desse ano and see if they have as many properties that we discussed for 2024. e vejam se tem tantas propriedades quanto para o ano que nós mencionamos de 2024, As the year of the Sunday law. como o ano da lei dominical. The key for me, in my studies at least, Chave para mim, pelo menos nos meus estudos, was as much as you had all these external events, foi por mais que a gente tivesse esses eventos externos, the message of the third angel a mensagem do terceiro anjo was righteousness by faith in 1888. foi a justificação pela fé de 1888. And you have that very same message E nós temos essa mesma mensagem packaged up into this book that's going to become one of Ellen White's most published and spoken about pieces of literature. empacotadas nesse livro que vai ser o mais publicado da literatura de Ellen White. So, with the various other suggestions of the year of the Sunday law, Então, com todas as outras sugestões de anos de lei dominical, I'm suggesting eu sugiro that if we want to solidify them as the year of the Sunday law, que se a gente quer solidificar esse ano como uma lei dominical, we should be able to demonstrate it using compare and contrast and the 2520. nós deveríamos conseguir demonstrá-lo usando comparar e contrastar com os 2520. So we'll close now and then pick up in a bit. Nós vamos encerrar agora e daqui a pouco a gente vai continuar. Let's close with a word of prayer. Vamos encerrar com uma oração. Dear God,
Querido Deus, you've given us tools to know how to understand world affairs. tu nos deste ferramentas para a gente conseguir entender esses assuntos mundiais. And so I pray and ask that you may guide us in using those tools. Então, eu oro e peço para que tu nos possas guiar de como usar essas ferramentas, as we seek to understand the world in which we live. à medida que tentamos entender o mundo onde vivemos. I personally do not claim to have all the answers, Pessoalmente, eu não clamo que eu tenho todas as respostas, but it's my hope that as we work together as a movement, mas é minha esperança que, à medida que trabalharmos em conjunto como movimento, you may work with us. tu trabalhes conosco. Please be with us through the rest of the Sabbath. In Jesus' name I pray. Amen. Fica conosco durante o restante desse sábado. Eu oro em nome de Jesus. Amém.